porque o Congresso Nacional, na verdade o Congresso da Argentina, tem observado as medidas do presidente Javier Milei. E ele, titular do país, planeja contornar parlamentares e implementar reformas econômicas radicais por meio de decretos, medidas e poderes exclusivos do executivo. O mandatário está confiante em sua estratégia para recuperar a economia do país vizinho, mesmo que isso seja considerado de alto risco por analistas e especialistas. Milei argumenta que os argentinos comuns não vão se revoltar contra o seu plano e defende que a diminuição da pobreza só é possível por meio do capitalismo, poupança e trabalho duro. Desde que assumiu o cargo em dezembro, o presidente surpreendeu ao obter o primeiro superávit orçamentário do país em 12 anos. Reduzindo gastos, congelando orçamentos e não reajustando totalmente pensões e benefícios. Você, José Maria Trindade, a gente tem observado a dificuldade de Javier Milei para tocar a agenda do país e promover as mudanças que ele prometeu durante a campanha eleitoral. É possível promover tantas mudanças por meio de decretos, medidas provisórias e ações exclusivas do Poder Executivo? Será que ele consegue, Zé? É difícil, não é? As mudanças doem, né, Daniel? Dói. Mudar um sofá de lugar em casa já dá uma dificuldade danada. Mudar costumes numa empresa, o menor que seja, há uma resistência danada. O dono, o diretor tem que chegar ou vai ou racha. Enfim, as mudanças são assim, difíceis. E o Milei é um político que não cabe na política, porque ele se atreve a fazer o que prometeu durante a campanha eleitoral. O Milei foi isso aí durante a campanha. Tudo que ele prometeu e está tentando cumprir. Ele foi eleito com esse discurso. Ele não traiu ninguém. Ele atraiu votos defendendo isso aí. E é racional. É só olhar o mundo inteiro e ver os países que têm economia aberta e os países que têm economia fechada e comparar o nível de vida das pessoas. Então a gente vê claramente. Agora, isso não é de um dia para a noite. Primeiro, há essas dificuldades políticas que existem currais. Toda burocracia gera uns grupos que se nutrem da burocracia para tirar o dinheiro público. Isso é natural. Então eles vão resistir, os políticos vão resistir. Mas a coragem do Milei parece ser a mesma proporção que tentaram dizer que ele era louco, né? Então, assim, não será de repente, mas é o caminho certo. O caminho fácil, ele é sempre mais problemático a médio e longo prazo, né? O Beraldo é um entusiasta do Javier Milei, inclusive bateu palmas e enalteceu algumas medidas tomadas por ele. E podemos dizer que a Argentina teve alguns feedbacks positivos, né? O lance do superávit mensal, nunca atingido em um intervalo de 12 anos, e também aquele posicionamento por parte do FMI, elogiando as medidas tomadas por Javier Milei. Agora, é possível conseguir promover tantas mudanças por meio de decretos, medidas provisórias e ações exclusivas do Executivo? Porque cedo ou tarde essas medidas caem no Congresso, e aí... Esse é o desafio, Caniato, esse é o desafio. Agora, o que a Argentina precisa, que é basicamente a mesma coisa que o Brasil precisa, é de uma mudança de consciência. E como fazer isso? Não dá para Javier Milei, eleito numa grande expectativa de dar uma guinada à direita na Argentina, porque ele está certo. O que resolve o problema da pobreza é sim o capitalismo e o trabalho, porque é o capitalismo que gera o trabalho. Então não dá para ele simplesmente convencer cada um dos argentinos disso, ficar sentado, contar história, fazer carinho. Ele tem um prazo finito para executar o seu projeto. E ele precisa colocar isso em prática e fazer com que as pessoas percebam, por experiência própria, que no novo caminho que a Argentina está seguindo, a vida deles irá melhorar, como não melhorou seguindo a cartilha da esquerda que esteve no poder por tanto tempo na Argentina. E aí a gente tem exemplos muito práticos disso. É só a gente olhar para Cuba. Há décadas nós temos uma ditadura de esquerda em Cuba. A vida dos cubanos melhorou? Vamos fazer um teste. Podemos fazer um teste. Podemos ir a Miami, ter ali uma região de Miami que é dominada pelos cubanos, e a gente faz uma oferta.
Vamos oferecer passagem de graça para quem quiser voltar para Cuba. E vamos anotar quantos se candidatam. Não há nenhum candidato, absolutamente nenhum candidato. Os cubanos só vão a Cuba hoje, os que estão nos Estados Unidos, quando são autorizados ali dentro de umas regras bastante restritas que existem para visitar seus familiares, mas contando as horas para voltarem para os Estados Unidos, porque ficar em Cuba ninguém quer. E aí a gente pode complementar esse teste em Miami, fazendo o teste lá em Havana, para ver quantos cubanos querem ir para Miami. Aí a gente vai se surpreender, porque quaisquer que passem de frente dessa nossa pergunta, essa nossa enquete, ficarão ali na esperança de se mandarem, porque ninguém quer viver em Cuba. Essa é a realidade absoluta. Podemos fazer a mesma coisa na Venezuela. Então, quando você olha o que Milei está fazendo, é reverter essa lógica que só leva à pobreza e à desgraça. É isso que precisa ser feito na Argentina e é isso que teremos que fazer no Brasil, porque o Brasil está passando também por um processo onde o custo de se levar adiante uma política de governo, de Estado completamente equivocada será tão grande que não terá caminho que não a pobreza e a desgraça da população brasileira. A gente já está vendo isso hoje, maquiado ainda, porque a economia ela tem a sua inércia, ela vai se movimentando. A gente tem o agronegócio que salva o PIB brasileiro, apesar de tão atacada, apesar da celebração dos 40 anos do MST na Câmara dos Deputados, é o agronegócio que salva o PIB brasileiro. Então, isso que a gente está vendo Milei fazer é o que a gente pode esperar que no futuro teremos que fazer aqui no Brasil também. Pois é, o Beraldo pode falar muito bem dos Estados Unidos, essa experiência, esse experimento que ele sugeriu em relação aos cubanos, porque ele conhece muito bem o estado da Flórida, né, Cristiano Beraldo? Agora, em segundo lugar aqui dessa tela, eu tenho certeza que é o Alan Gani, que tem muitos carimbos norte-americanos no seu passaporte, né, Gani? Já até dei aula lá, fiz parte do meu doutorado no Texas. Pois é, agora em relação à Argentina, eu sei que você já tratou desse tema no dia de hoje, tem acompanhado de perto as medidas que estão sendo tomadas por Javier Milei e também tem observado as dificuldades dele em promover as mudanças. Burlar o Congresso argentino, é possível governar por meio de decretos? Eu me lembro que, certa vez, analistas também disseram que Jair Bolsonaro, em algum momento, tentou isso, né? Governar com vários decretos, mas muitos foram derrubados depois, medidas provisórias especialmente. Exatamente, né? Tem esse mecanismo nos Estados Unidos, o Beraldo sabe muito bem disso, tem aqui no Brasil, né? As medidas provisórias e os decretos. É um instrumento muito frágil, você acaba resolvendo alguns problemas a curto prazo, né? O Fernando Henrique abusou desse recurso, as medidas provisórias lá no passado, mas ele não é sustentável. O grande problema do Milei, concordo absolutamente aí com o que o Beraldo colocou, né? Não é o problema econômico, né? Ele é muito bem intencionado em realizar essas reformas. O grande problema dele é o obstáculo político, né? E aí vai ao encontro da fala dele, porque o que tira de fato pessoas da miséria é o capitalismo, é o livre mercado, é a livre associação, né? Nessa livre vontade entre empresários, trabalhadores e a população. Não é o governo e as bolsas. Não é o governo, o Estado não produz, pelo contrário, o que o burocrata faz, né? Naquilo que funcionava muito bem, ele entra no jogo, ele cria regras, ele cria dificuldades, ele muitas vezes se apropria de parte daquela riqueza e prejudica a população, prejudica também o empresário. O capitalismo é uma máquina, né, de tirar pessoas da pobreza ao longo da história. Basta olhar as grandes revoluções, desde a Revolução Industrial e Tecnológica, que acontece com o padrão de vida das pessoas. Hoje, uma faxineira numa grande cidade brasileira, ela vive em melhores condições do que qualquer rei na Idade Média. O simples passar do tempo não cria riqueza. Então, por que isso, né? Porque para começar, ela tem acesso ao saneamento básico, por exemplo, que um rei lá na Idade Média não tinha, né? Então, isso porque o capitalismo trouxe isso, né? A criação de riqueza, que nada mais é que a produção em larga escala. Eu gosto dessa definição do Mises, que torna
né? Num primeiro momento é muito caro um aparelho celular, no passado era exclusivo apenas de uma elite, lá em 1997, não era todo mundo que tinha celular, era muito difícil ter, só que aí essa produção em larga escala, onde a empresa vai buscar de maneira egoísta até o seu lucro, ela gera uma contrapartida e um benefício para toda a sociedade, que é baratear isso daqui, todo mundo acaba tendo acesso. Não deu exemplo celular, mas poderia ser para medicamento, para carro, para o que quer que seja. O Milei está correto no pensamento dele, mas infelizmente os parasitas burocráticos vão impedir o trabalho dele. Pois é, a caminhada nunca é fácil, né, José Maria Trindade? Quando um gestor busca um regime de austeridade fiscal, ele acaba desagradando a muita gente, né, do establishment e também da população. Javier Milei não corre o risco de ser sabotado no meio do caminho? Sim, as armadilhas estão por aí. Eu acompanhei muito de perto o que aconteceu aqui no Brasil no governo Jair Bolsonaro. Eu vi a dificuldade do Paulo Guedes, ele trouxe aqui pessoas para tentar modernizar o Estado, e até conseguiu muito, né? Mas as dificuldades eram ali pontuais, me mostrava, olha aqui, o Afif Domingos, que veio para agilizar, deu uma grande contribuição, mas o Estado resiste muito, veja bem, veio um secretário para privatizar, não conseguia, não consegue, o trem não anda, não vai, o trem que eu digo é aquela história de mineiro que chama tudo de trem, né? Mas, enfim, houve todo um trabalho e tal, e eu vi de perto a dificuldade para digitalizar. Gente, evidentemente que um Estado digitalizado produz melhores serviços, atende melhor a população e é mais barato. Mas vê se consegue digitalizar um monstro como o Estado brasileiro. Não consegue, porque há resistência. Vi um ministro da Educação recebeu uma cusparada no rosto, e não era de um louco que entrou lá, de funcionário do Ministério da Educação, né? Porque ele se atreveu a mudar as bases do Ministério. Não vamos nem discutir se eram boas as novas bases, mas era o ministro da Educação tentando mudar o processo. Então é muito complexo. Veja bem, aqui no Brasil nem foi uma proposta de mudança tão radical, e eu estou contando, revelando isso, as entranhas do poder aqui, as dificuldades da equipe econômica do Paulo, toda a equipe, não foi só do ministro, mas dos secretários, que ele concentrou ali o nome de ministro, mas ele tinha secretários importantes com prerrogativas, e todos tiveram dificuldades, muitas. Então, imagina na Argentina, que está acostumada a um processo, as elites ganham, a população está empobrecida lá para baixo, mas quem tem as benesses do Estado está muito bem, e é esse pessoal que é próximo do poder e que coloca armadilhas e dificuldades. Então, todos nós aqui, os pingos, debateram isso aqui do início ao fim, do início da candidatura Milei, da vitória, da posse, da apresentação do projeto. Em todos os momentos nós falamos, não será uma caminhada fácil, porém necessária, eu diria até a única, né? Agora, Beraldo, você bem disse, né? A lua de mel entre Javier Milei e a população não é eterna, mas de que maneira ele pode usar a popularidade que ele tem e a população a seu favor nessa caminhada para tentar promover mudanças? Porque eu não me lembro se ele chegou a tratar disso empossado, mas na campanha eleitoral ele chegou a levantar a possibilidade de realizar plebiscitos sobre temas importantes para o país. Neto, a única força, o único instrumento que Javier Milei tem é o apoio popular. Esse argumento de você ter a população do seu lado, ele é muito forte, porque ele pressiona o Congresso, e o presidente da República na Argentina depende do Congresso para aprovar a sua agenda, e também é um Congresso mal acostumado. Esse é o problema, né? Quando a gente vê aquelas cenas de sindicalistas argentinos nas ruas, enfrentando a polícia, fazendo confusão, é justamente para poder usar a força que eles têm e a experiência que eles têm de combaterem o governo, combaterem os congressistas,
para impor a sua vontade, para parecer que aquele pequeno grupo representa o interesse da massa da população do país, a direita também precisa aprender a atuar dentro desse ambiente para pressionar os congressistas. E aí você tem o desafio. Porque, geralmente, o apoiador da direita, ele está preocupado em trabalhar, ele está preocupado em produzir, ele está preocupado com o futuro. Como é que ele vai encontrar tempo para atuar da mesma forma que a esquerda? Isso é um desafio. A gente falou ontem aqui do MST, a gente falou ontem aqui dos sindicatos, a gente vê a esquerda muito mais organizada e preparada para usar a força que tem através desses instrumentos, digamos, institucionais, ou pelo menos bancados com dinheiro público, ou diretamente ou indiretamente, ou seja, o dinheiro que sai do bolso do público para financiar as suas atividades, e eles ficam ali no tumulto. E a direita fica meio perdida, muitas vezes, para poder lutar, travar, né, a briga no mesmo nível. Então, o desafio de Milei é justamente esse. Ele precisa usar o apoio que teve nas eleições para pressionar o Congresso, para aprovar medidas impopulares. E isso é verdade. Por quê? Porque essas medidas que a Argentina precisa para resolver os seus problemas causarão no curto prazo e algumas no médio prazo uma sensação de perda para a população, porque esse freio de arrumação tem que ser dado. E aí, quando você olha para o longo prazo, você vai ver que a riqueza será muito mais bem distribuída. A Argentina vai estar numa posição de atrair investimento, de criar emprego, gerar riqueza. E isso se reflete no bem de todos. Mas nesse período inicial é uma barra. Ele não está numa posição fácil, não. Tá bom, a gente vai virar o tema, mas em 10 segundos, Gani, em quanto tempo a Argentina vai sentir as mudanças decorrentes dessas reformas que Milei está implementando? 2 anos? 4 anos? Se Milei conseguir estabilizar a inflação, 2 anos, pegando o que aconteceu aqui no Brasil no Plano Real.